Tá lá, ó. Primeiro aqui, ó. Quando você acessou o simulador, tá a descrição, né? Diagrama, especificação técnica. Sensor de vazão magnético. Para trabalhar com Aí aqui tá a definição do controle de vazão, né? Transmissor de vazão do tipo medidor magnético de vazão, né? Eletromagnético, com comunicação field bus, que é um tipo de comunicação, né? A estabilidade dele é de 0,1% até 0,02%, né? As características aí do nosso controle de vazão, temperatura e segurança. Então, no caso da temperatura aí, tem um transmissor de temperatura, fio de bus, né? Com comunicação wireless, né? Sem cabeamento, né? Com exatidão aí de 0,2 a 0,02. Sensor de temperatura bastante utilizado, que é o PT100. E temos aí o controle de temperatura de 65 graus até 75 graus. E a segurança seria aí um manômetro, né? Com pressão máxima de 2 kg força por centímetro quadrado. E a válvula de alívio aí é uma válvula de alívio SIL, né? Aí, o que nós vamos fazer, ó? Vocês vão estar clicando aqui nessa parte da caixinha aqui, tá vendo? Então vamos no passo a passo, ó, tá vendo? Clica aqui, não, nessa caixinha de ferramenta, ok? Que nós chamamos de bancada de peça, né? Nossa bancada de peças, né? E aí nós vamos ter os transmissores de vazão. Aí, como vai ter o transmissor de vazão, aí você vai escolher o equipamento adequado para colocar na sua planta, né, industrial, que é da parte de cozimento, né? Aqui tem a especificação técnica, né? Vai ver lá a especificação técnica. Volta lá na nossa bancada de peças. E vai escolher de acordo, né, com a, que está descrito na situação de aprendizagem. Estão vendo lá? Aí você vai olhando qual que você quer escolher. Então aqui nós vamos pegar o transmissor de vazão, exatidão 0,02, estabilidade 1. Transmissor de vazão, exatidão 0,02, estabilidade 0,1. Que é o que? Nosso terceiro transmissor de vazão. Estão vendo aqui? Terceiro transmissor de vazão. Aí você vai colocar na bancada de peças de vocês, ó. Tá vendo aqui? Vai seguindo o passo aí, passo a passo, que vocês conseguem estar desenvolvendo a situação de aprendizagem. Então você vai na bancada de peças, né? Acessou o simulador, né? Acessa o simulador, vai bancada de peça e escolhe aí o terceiro transmissor, que é o transmissor de vazão. Esse transmissor de vazão, lembrando que ele é o tipo magnético, né? Nós falamos que é o transmissor de vazão eletromagnético. Agora vamos escolher, de acordo com a situação de aprendizagem, a nossa válvula de controle, ok? É uma válvula de controle de vazão, né? Com posicionador. Então vamos fazer a escolha aí
da nossa válvula de controle. Acompanhe aí, né? Aí escolhemos a nossa primeira válvula de controle. Você vai clicar aqui, ó. Essa é uma válvula de controle de vazão com posicionador. Válvula de controle de vazão com posicionador. Ela vem indicada aqui, ó, os manômetros, tá vendo aí, ó, certo? Esse aqui é o tipo de fabricação dela aí. E lembra que eu falei que ela é na cor azul, né? Bastante utilizadas em indústrias de grande porte, ok? Você vai acessar, né, nosso almoxarifado através da bancada de peças. Você clica lá, separa, arrasta e deixa ele aqui, ó, ok? Colocamos então a nossa válvula de controle de vazão com um posicionador. Aí agora vamos nos medidores. Aí temos esse medidor que é o rotâmetro, né? Rotâmetro, você pensa que, por exemplo, como o tanque é de aço inox, não tem como você ver dentro do tanque. Aí o que que a gente faz? Coloca lá o equipamento conectado e através, com a variação do nível lá dentro, você vê essa variação do lado de fora pelo rotâmetro. Aí tá aqui os tipos de rotâmetro, né? Então você vai clicar no primeiro rotâmetro, ok? Vamos lá em medidores, clicar no primeiro rotâmetro e vai estar baixando aqui. Esse rotâmetro aí tem uma pressão aí de 2 bar, que é uma medição de pressão, né? Conexão de rosca fêmea de 3/4 polegada. A escala dele é de 10 a 100. Tipo de haste de topo, estrutura metálica e temperatura de operação de até 90 graus. Aí ele tem tipo uma parte metálica que vai subindo e descendo, entendeu? De acordo com a variação do nível. E aí temos aqui o nosso controle de temperatura, tá vendo lá? Lembrando que o controle de temperatura é wireless, né? Sem cabeamento. Aí vamos lá. Tá vendo lá? Ó? Transmissor de temperatura. Transmissor de temperatura wireless. O que é o wireless? Sem cabeamento. Você pode ver que ele tem uma anteninha, né? Então, nosso transmissor de temperatura, ele é sem cabeamento. É com comunicação wireless. Aí você está escolhendo agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tá lá, vai procurando, né, de acordo com a característica. 1, 2. Então, explicando aqui nosso simulador aqui, né? Aí tá aqui, ó. Você vai clicar no número 2 e vai arrastar ele para cá, tá vendo aqui? Transmissor de temperatura. Então já escolheu aí alguns equipamentos e agora é o nosso transmissor de temperatura. Vai de novo aqui na descrição, vai em sensores, né? Lembra lá do Thermopar, que é o PT100? Lembra? PT100, né? Com essa característica aí de 100. Aí o que, que você vai estar fazendo? Clica aqui nos sensores, que é o sensor de temperatura, né? O que, que é o PT100, pessoal? Característica dele. Ele 100 ohms a 0 graus Celsius. Então, quando ele tiver a 0 graus Celsius, ele tem uma referência de 100 ohms, né? Que é quem nós utilizamos. Como é que a gente liga ele? Ele tem 3 fios, ok? Geralmente o corpinho dele, assim, por fora, ele é de inox, tá bom? É. Ele tem uma rosca lá, né, de inox. Você tira lá para você ver a parte superior para a conexão dos fios, né? Aí a temperatura dele é legal até, que é menos 200 graus.
Celsius até 400 graus. Então, o PT-100 é bastante utilizado. E ele tem uma precisão aí que a gente chama de classe B, que é até DIN B, né? Ok? DIN é Instituto de Normatização Alemão, ok? Certo? Sensor PT-100, bastante utilizado aí na área aí industrial de acionamento de dispositivos industriais. Esse PT-100, então, tem uma característica que a 0 graus Celsius ele apresenta 100 ohms. E aí, de novo, aí vamos ver agora a parte de segurança, né? Tem uns manômetros aí de pressão, né? Aí, esse daqui é o manômetro, tá vendo? Ó? O manômetro é o que mede a pressão lá, né? Fica em vários equipamentos aí para você estar verificando qual a pressão da nossa linha, do nosso tanque, né? Por exemplo, se é 2 bar, 3 bar, 4 bar. Geralmente máquinas industriais aí trabalham aproximadamente 6 bar. Tem outras que trabalham até mais. Essa é a medição de pressão, pessoal, mas nós temos aí bar, PSI, né? Por exemplo, quando você vai encher lá o pneu do carro, da moto, por exemplo, você coloca lá 32 PSI, né? Que é uma medição de pressão, né? E aí você vai escolher aqui, no caso, qual? O terceiro. Você vai clicar no terceiro e vai estar baixando aqui. Lembrando que essa é a parte de segurança. Você vai estar utilizando um manômetro. Aí na parte de segurança vamos utilizar um manômetro, ok? Ele mede até 2 kg força por centímetro quadrado. E aí também na parte de segurança temos uma válvula de segurança, chamando válvula de segurança, tá bom? Clicou na válvula de segurança, vai lá no número 3 e abaixa aqui a nossa válvula de segurança. Bem, se você chegou até aqui, ó, nós estamos vendo aí a nossa situação de aprendizagem. Professor Alain explicando o nosso simulador, que é instalação de equipamentos e dispositivos. Essa aula aqui, estamos passando nosso controle, né, que é a malha de controle de vazão, né? Já falamos aí da parte de segurança, sensores, manômetro, válvula controlador, transmissor sem cabeamento, né? Que é de acordo com a nossa situação de aprendizagem. Agora, se você está vendo o vídeo agora, estamos pegando uma válvula que chamamos uma válvula de segurança, chamada válvula de alívio. Todo sistema de pressão você vai ter que ter um sistema de válvula de alívio, porque se o bicho pegar e estourar, quem vai lá, né, estourar primeiro é essa válvula de alívio. Você pode notar que essas tubulações aqui, por exemplo, no seu estado, aqui é o estado de Goiás, você pode notar que no sistema de tubulação de alta pressão, você vai ver uma parte superior assim, ó, que é a válvula de alívio. Qualquer coisa que der problema ali, vai estourar aquilo ali, ok? Não é à toa que em cima do tanque lá, da caldeira, se você tiver, você trabalha numa fábrica de grande porte, você vai ver que a caldeira tem vários instrumentos na parte superior dela. Por quê? Porque a tendência é estourar ali para cima. Nós temos, por exemplo, válvula de segurança, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Mas eu não sei o que acontece, né? Que o diabo atenta e dá esse certo tipo de problema. E aí, ó, agora vamos demonstrar que na nossa planta industrial, você vai ver que tem uns quadrinhos brilhando, tá vendo? Aqui quadrinho, quadrinho, quadrinho brilhando. Temos vários quadrinhos brilhando. Aí você vai levar cada componente aqui nesses quadrinhos brilhando, tá vendo aí?
Então aqui ficou de uma forma melhor, né? Você está vendo os quadrinhos brilhando? Cada quadrinho desse brilhando é onde vamos fazer a instalação dos equipamentos aí de automação industrial, ok? Então nós temos aqui já o nosso rotâmetro que está levando para cá, ó. Viu lá? Então você pegou o rotâmetro, trouxe para cá, tá vendo? Certo? Pegou o rotâmetro e trouxe para cá, ó. Temos aqui a nossa bomba, temos o rotâmetro. Repetindo, temos aqui a nossa bomba, né? E temos o rotâmetro. Você chegou até aqui, estamos já colocando os equipamentos na nossa malha aí de cozimento, ok? Né? Nossa malha de controle. Próximo equipamento aqui é o nosso PT100, né? Pegando aí o PT100 e levando ele, ó, para a parte superior. Então, depois do rotâmetro, temos o nosso PT100, explicando aqui o simulador para você, no passo a passo para vocês aí, ó. Aí, pegando o próximo equipamento, colocando aqui, que é o transmissor sem fio, né? Certo? Lembrando que ele tem uma anteninha, né? E aí temos a nossa válvula de controle de vazão. Ligou o transmissor sem fio. Agora a válvula de controle de vazão. Tá vendo aqui, ó? Válvula de controle de vazão. Colocou o rotâmetro, né? Colocou o PT100, válvula de controle de vazão. Tá vendo? Tá bonitinho? Aí tá faltando alguns quadrinhos ainda, né? Tá colocando aí, tá vendo? Não? Esse é o transmissor de vazão. Transmissor de vazão, ok? Né? Transmissor de vazão. Aquele que tem a exatidão de 0,02 e a estabilidade de 0,1. Ainda temos alguns equipamentos, né? De segurança, válvula de segurança e manômetro. Aí é colocado na onde? Na parte superior, né? Aí vai colocar o manômetro. Colocou o manômetro lá, tá vendo? Então, o manômetro é a válvula de segurança na parte superior do nosso tanque de cozimento. Pessoal, Alan explicando aqui o simulador aqui dessa parte de implementação industrial aqui, né? Explicando um passo a passo para você aí desenvolver a atividade, ok? Veja que o nosso simulador está funcionando corretamente. Levando então a nossa válvula de segurança, tá vendo? Aí a válvula de segurança vai na parte superior aí do nosso tanque de cozimento. Tá vendo lá o quadrinho? Colocamos então a nossa válvula de segurança. Essa válvula de segurança, pessoal, também é chamada de válvula de alívio, ok? Aí tá vendo aqui a carinha aqui do nosso equipamento, ó. Então você vai ver que com os equipamentos já trabalham com a parte de inovação e tecnologia, você vai ver que nós não temos essa parte analógica, não. Aí ele é um equipamento aí que já trabalha com o mostrador aí em LCD digital, tá vendo aí, ó? Aí já tá mostrando aqui, né, para vocês aí. Aí tem a setinha, tá vendo lá, ó? Aí vamos colocar aí a temperatura, né, fazer uma regulagem da temperatura, né? Aí você pode colocar para mais, para menos,
No caso aí, 65 graus, tem que fazer a nossa regulação aí da temperatura, né? No instrumento de medição. No caso, é a temperatura mínima e a temperatura máxima, ok? Temperatura mínima e a temperatura máxima, né? Que deu aí 65 e 75, né? Aí da onde que eu estou tirando? Da nossa situação de aprendizagem, tá vendo aqui, ó? Controle de temperatura, que no caso é o controlador de temperatura. A situação de aprendizagem pede o nosso controle de temperatura de 65 graus e 65 e 75 graus, que é o mínimo e máximo, né? Aí cada processo de fabricação trabalha com mínimo e máximo, tá bom, pessoal? Aí nós temos o PT100. Lembra que o PT100 trabalha aí com 3 fios? No caso, nós temos aí o branco, vermelho e preto. Aí tá aqui o manualzinho dele aqui, ó. Nosso controle de temperatura, alimentação, né? Aí se você notar no nosso controlador de temperatura, nós temos aí, ó, o B de branco, né? O P de preto e o V de vermelho. Branco, preto e vermelho, ok? Certo? Dá para notar aí, ó. B de branco, P de preto e V de vermelho. E temos a fonte de alimentação, né? Tá vendo aí, ó? Preto, branco e vermelho. Para isso, a gente vai acessar agora o quê? O que nós vamos acessar no nosso simulador? Vamos acessar agora os condutores, que é o quê? A fiação, né? Você tá lá, você vai precisar de fio, né? Aí, no caso, esse fio que vamos utilizar é um fio aí, né? Ele tem diversas cores, tem um preto, tem um branco, tem um verde, tem um vermelho. Lembrando que o verde é utilizado, né, para o aterramento. E aí vamos separar agora os condutores, a fiação. Aí você pega 1, 2, 3 preto. Então vamos lá. Você pegou 3 cabeamentos pretos. Professor, qual que é a bitola dessa fiação? Bem, de acordo com a nossa situação de aprendizagem, a nossa corrente máxima pode chegar até uns 21 amperes. De acordo com a NBR 5410, né? Na nossa tabela de condução, vamos utilizar o cabeamento 2,5 milímetros. Não é o professor Alan que está falando isso, é a nossa norma brasileira de regulamentação. Caso você tenha interesse, entre aí no Google, digita aí NBS 5410. Aí você vai ver aí a bitola do fio de 2,5 milímetros, que é aproximadamente até 21 amperes. Como estamos trabalhando com equipamentos aí industriais, nós não podemos trabalhar com a corrente baixa, né? Trabalhamos então com 2,5 no mínimo, ok? Não se esqueça que quando você estiver fazendo instalação, siga a norma técnica, porque depois o professor Alan vai lá realizar a manutenção no PT100 e aí a fiação está toda branca, toda verde, toda vermelha, aí não dá para me verificar, né? Então você tem que seguir aí as cores de acordo com a ligação do manual, ok? Então o que você vai fazer agora? Estou falando um passo a passo aqui do nosso simulador, que às vezes tem alguns alunos têm dificuldade de mexer no simulador, né? O que você vai fazer agora? Você vai selecionar os condutores. Pega 3 condutores aí, 3 cabos pretos. Pega 3 cabos pretos e coloca aí, ó. Pegou aí. 1, 2, 3, 4.
4 cabeamento preto, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Agora você vai pegar o cabeamento de outra cor. Por quê? Porque o manual pede para eu ligar de acordo com a norma técnica. Então, vou pegar 1, 2, 3, 4 cabeamento branco. Peguei 4 cabeamento preto e 4 cabeamento branco, certo? Isso para fazer a ligação lá, né, dos nossos equipamentos. Pegou aí 4 cabeamento preto e 4 cabeamento branco. Tem que ser de 2,5 milímetros quadrados. Agora nós vamos pegar o vermelho, né? É tanto fio, né? Aí tá vendo lá que nós temos vermelho? E aí vamos começar a fazer a ligação. Ligou o preto aqui, tá vendo? Agora vamos ligar o nosso próximo cabeamento de acordo com o manual. Aí o manual do PT100, certo? Nós temos aí o P do preto, o V de vermelho e o B de branco, ok? Esse PT100 aqui, ó, lembrando que ele tem a fonte de alimentação e nosso esquema de ligação, ok? E aí, pessoal, infelizmente estou terminando nossa aula de hoje. Na próxima aula continuamos aí, né, com essa parte da simulação da atividade aí. Gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Desejo a todos uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.